Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho de creatina. Você sabe o que é tão falada a creatina? Você tem noção do que ela pode te proporcionar ou do que ela é feita? Fique no vídeo para saber mais sobre os assuntos a seguir. A creatina, ela é um suplemento composto por 3 aminoácidos. Aminoácidos são o que compõem as proteínas. Basicamente é isso que a galera precisa saber na maioria. Desses aminoácidos, a creatina tem arginina, metionina e glicina. Você precisa saber isso? Não. Vamos falar diretamente as funções e para que ela serve. A creatina é um dos suplementos mais estudados e que tem eficácia mais comprovada e segurança também para ser usado. Mas o que ela faz no nosso corpo? Basicamente, ela atua no metabolismo de produção de energia. Ela é um suplemento que ela atua principalmente no metabolismo energético celular. Ela facilita a produção de energia e até mesmo cria moléculas que servem como energia para o seu músculo que está fazendo a função dele. Ela tem a sua maior potência, assim, maior eficácia em esportes de alta intensidade. Por exemplo, vou deixar até uma pergunta para vocês responderem. Vocês acham que é mais intenso? Vamos colocar dois esportes assim. Dois tipos de atletismo, modalidades de atletismo. Usain Bolt corre 100 metros rasos, né, em um tiro, um sprint bem forte. Ou, por exemplo, uma maratona, em que o atleta corre 2 horas, 3 horas. Acertou quem falou Usain Bolt. Por quê? Intensidade, em termos de exercício, de fisiologia, é definido pelo quê? Pelo esforço que o corpo consegue suportar por poucos segundos. Então você pensa, uma maratona, para o atleta conseguir suportar por 2 horas, correr 30 quilômetros, não é um esforço tão intenso. Porque se fosse uma coisa intensa, ele não conseguiria suportar aquilo por mais do que alguns segundos. Agora, por exemplo, o Usain Bolt não, ele faz um tiro de poucos segundos, 1 minuto no máximo. O esforço ali é tremendo e curto. Você pega um atleta, por exemplo, de powerlift, de halterofilismo, levantamento de peso, o esforço que ele faz ali é segundos, é momentâneo. Agora você pega uma modalidade que o atleta tem que desempenhar por 1 hora, um jogo de futebol, trabalha muito mais a resistência. Então a creatina vai ser assim, muito mais atuante nesse esporte de intensidade, tá? Porém ela vai ajudar também num esporte que não exige tanta intensidade, exige mais resistência. Mas em termos assim, de uma pessoa normal que pratica musculação, ela vai ser muito interessante. Ela consegue produzir melhor essa energia para que o músculo consiga atuar fazendo a função dele, seja fazendo um exercício na academia, seja fazendo um outro esporte, um ciclismo, tá? Mas ela vai ter uma predominância maior na atuação no esporte de intensidade. Então a creatina vai ter sua maior eficácia no esporte de intensidade, mas ela ajuda também no esporte de resistência, tá ok? E sim, qual é a dosagem ideal de creatina para ser usada? Varia de pessoa para pessoa. Geralmente, a gente indica a dosagem padrão do rótulo, porém, em pessoas mais treinadas, que têm uma massa muscular mais desenvolvida, a gente pode até aumentar essa dose. Não vou trabalhar em números aqui, tá, pessoal? Mas tenha em mente que a dose pode ser aumentada e ajustada de acordo com o profissional e o uso em questão. A creatina, ela tem uma outra característica que o pessoal sempre pergunta: ela retém líquidos, eu fico retido quando eu uso ela? Sim e não. A creatina, ela tem uma característica que ela retém líquidos sim, porém intracelular, ou seja, dentro das células, onde é legal ter líquidos, até certo ponto, tá? A creatina faz muito bem isso, tá bom? Então, ou seja, se você usa a creatina, você vai ter uma aparência, um aspecto de musculatura mais cheia, mais tonificada, entendeu? Mas é questão de água que está sendo colocada mais dentro do músculo do que fora, ok? Então, para isso, ela é muito benéfica também, questão de treinamentos, porque quando você faz um treinamento, você mexe com o equilíbrio hidroeletrolítico, tá legal? A creatina também, não só para o lado do esporte, a gente fala mais do lado do esporte, que é o lado mais difundido, mas tem vários estudos com creatina em idosos, preservando a função, a força muscular até, né? Porque quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo uma atrofia muscular, né, vai perdendo massa muscular com o tempo, ou seja, perde força, perde a capacidade de fazer várias funções do dia a dia mesmo que envolve uma certa força muscular.
ela também é associada muito com função cognitiva cerebral. Então tem estudos que já comprovam a eficácia dela, né, que ajuda no tratamento, por exemplo, do Alzheimer. E também a creatina pode ser usada por todo mundo. Não tem nenhum estudo que contraindica ela, tá? Em pessoas saudáveis, lembrando isso. A gente já acompanhou estudos de uso de superdose de creatina em períodos de 1 mês, 2 meses, e a pessoa sendo saudável, não tendo nenhum problema renal, não tem problema algum usar creatina. A gente sempre recomenda, vai usar creatina? Sim, adequa pelo menos a alimentação equilibrada antes, a ingestão de água antes, mas isso não só para creatina, como toda outra coisa que você vai usar, um suplemento manipulado, já tem que estar a base adequada para você estar usando uma coisa a mais. Não adianta você estar usando uma coisa que vai ser um aditivo ali na tua alimentação, na sua suplementação, e a base está incorreta. Não faz milagre, gente. É um suplemento, ele ajuda sim, mas não faz milagre. Outra coisa, eu não consigo creatina da alimentação, meu corpo não produz? Sim, o corpo do ser humano produz creatina no fígado, só que essa quantidade é mínima, tá? Mas na alimentação eu pesquisei que a carne vermelha é fonte de creatina. Sim, a carne vermelha é fonte de creatina. Porém, para você conseguir 5 gramas de creatina através de carne vermelha, que é uma dose que você pega com uma colherzinha no suplemento, tá? Seriam necessários aproximadamente 1 quilo, um pouco mais de 1 quilo de carne vermelha por dia. Carne vermelha crua, tá? Lógico, você vai cozinhar essa carne, mas geralmente aproximados 1 quilo, tá bom? Então, assim, fica inviável para você estar consumindo essa quantidade de carne vermelha só para bater os níveis de creatina, tá ok? Então, assim, é um suplemento muito interessante que vai auxiliar com certeza no seu ganho ou na sua preservação de massa muscular, tá bom? E que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito, tá bom? Prefiro muito mais, se a pessoa for escolher ou a creatina ou whey protein, consuma creatina. A proteína a gente consegue adequar de certa forma na dieta com alimentos, tá? Se puder escolher a creatina, tá bom? Fica aí a dica do nutricionista, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem, deixem um comentário ou um direct que eu respondo assim que puder. E se você quer saber mais, se interessou pelo trabalho, pela explicação, gostaria de agendar uma consulta, chama também que a gente dá uma atenção. Obrigado, pessoal.